Shivaya. Om Namah 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 Shivaya. Namastê, Alberto. Harion. Boa tarde. Namastê. Namastê, Hermínia. Boa tarde. Harion. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namastê, namastê. Salve, salve. Sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos. E estamos aqui para mais uma live. Temos como convidado o professor Alberto Carvalhal. Esse espaço é o espaço de vocês, chamado de Papo Jaya. É uma informalidade com seriedade. Namastê, Marcos. Harion. É uma informalidade com responsabilidade, né? Com muito cuidado e muito carinho para esse corpo de conhecimento védico chamado Yoga. E nós vamos estar conversando hoje sobre um assunto interessante, chamado de sonhos, né? Sonhos lúcidos. E o que acontece é que eu estava pensando sobre isso, não especificamente sobre sonho, tá? Eu estava pensando sobre isso de ontem para hoje, né? E o que acontece? Eu não sei se vocês têm hábito de fazer isso. Eu faço, até por orientação do próprio yoga, né? Às vezes eu começo um pensamento, um tema que eu estou pensando na segunda-feira e só vou terminar no sábado ou no domingo. Então todo dia eu dou uma pensada sobre aquilo, analiso, procuro alguma coisa na internet, alguma coisa na literatura, né? E à medida que eu vou conversando também com algumas pessoas sobre o assunto, vou ouvindo outras ideias, né, sobre o assunto, então aquilo vai amadurecendo na cabeça, né? Isso é um hábito que eu tenho já há bastante tempo. E é uma coisa que eu fico bem, né? Funciona bem assim. E eu tava, namastê, Diego. Eu tava pensando sobre o yoga, né, como um todo, né? Eu tô falando isso não é por eu ensinar yoga, né? Não é por ser professor de yoga, não é isso. Mas eu fiquei pensando sobre qual é a área do ser humano que o yoga não atua. Eu acho que não existe. Não existe. E o que me chamou a atenção para essa linha de pensamento foi exatamente essa ideia que foi sugerida até pelo professor Alberto Carvalhal, que já está aqui na live, né? Eu vou só convidar ele daqui a pouco para poder participar conosco e colocar luz aí nesse assunto, né? Eu estava pensando sobre isso, ele que sugeriu a questão de sonhos, e aí isso me chamou a atenção e eu fiquei pensando muito, né? Porque, cara, o yoga tem a ver com sistema endócrino, sistema nervoso, ossatura, né? Estrutura corporal, musculatura, parte psicológica, fobias, cara, eu não sei, sonho, né? Desejo, relação com alimento, entendimento do que é alimento, o que não é. Cara, não sei. Não sei se existe alguma área do ser humano que o yoga não abarque, né? É impressionante. Cada dia eu fico assim surpreso, né? De quão grandioso, quão envolvente é. E detalhe, num período que nós não tínhamos, até onde se sabe, tanta tecnologia como nós temos hoje, né? É interessante. Essa cultura védica é fascinante. Bom, sem mais delongas, vamos estar trazendo aí o nosso convidado, Alberto Carvalhal. Vamos ver se o Alberto entra aí para a gente começar a nossa live. Oi, Saudações. Namastê, Alberto. saudações, Seja tudo bem? bem-vindo. Namastê, obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado, aqui mais uma sexta. Mais uma sexta-feira. E hoje é Graças a sexta-feira de Deus. sonho, né? Hoje é sexta-feira de sonho, Ah, cara. sim, sexta-feira de sonho. Eu tô brincando, porque a gente se conhece há muito tempo, né? A gente já conversou sobre muitos assuntos, né? E eu sei que um assunto que encanta o professor Alberto é o assunto de sonho, né? E aí eu perguntei para ele o que, que ele achava disso, né? E tudo. Inclusive, olha só, eu não vou dizer o que, que nós estamos planejando. Eu já conversei com ele sobre esse assunto. Namastê, Lia. Lila Correia, né? Namastê, É, Cristina. Lila, oi Lila, tudo bom? O que Namastê, acontece é Lila, o namastê, seguinte, nós estamos Cristina. planejando uma surpresa para vocês de trazer uma outra convidada sobre sonho, mas a gente está Ah, em sim, estudo, está em fase foi. experimental ainda, mas já existe essa ideia da gente incrementar aqui esse negócio, Esse esse debate. espaço, esse debate descontraído que a gente participa aqui. E eu ia pedir uma gentileza a vocês, sabe o que é? Aqui embaixo da tela do celular de vocês tem um aviãozinho ali, uma pipa, uma asa deltazinha pequenininha no canto. Se vocês puderem, dar um clique ali, vai abrir os contatos de vocês, chama 5 pessoas, só 5. Mas se quiser chamar 10, pode chamar 10 também, que o coração aqui é de mãe, coração gigantesco. Chama pra cá, fala assim, ó, já almoçou, vem pra cá agora pra gente bater um papo sobre yoga. Mas Alberto, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Boa semana? Na, na medida do impossível, tá tudo tranquilo, tá tudo Isso bem. aí, isso aí, isso aí. Não podemos esquecer do Cara, imponderável. O minha imponderável sempre está avó, presente. minha avó falava assim, só Jesus, meu filho, só Só Jesus, Jesus. Tem um amigo só que fala só Jesus. Jesus na causa. Ele fala É, isso sempre. isso é mais recente. É mais recente. Minha avó falava só Jesus. Oi, oi, Tati tá aí também? Lila é minha aluna de muito tempo, muito, É lá da mesmo, né? Academia Hermógenes, lá da Academia Hermógenes, bons tempos. Foi aluna do Ok. Fernando, Ah, é? Da época do Fernando Fernando, Silvestre. cara? É, Que é uma de bacana, antes, hein? A É Lila, mesmo, é? ó, Lila tem Maneiro, história cara. lá na academia. Maneiro. Isso é uma coisa que é muito legal. Eu vejo esse relacionamento, né? Que a pessoa tem com a disciplina, né? Você vê. É, Isso eu acho admirável, porque eu não estou desmerecendo, não, de modo algum, tá? São comportamentos apenas diferentes. Tem pessoas que elas se ligam muito ao professor, isso é mais comum. Ah, não, onde o professor Alberto for, eu vou. Onde o professor Alexandre for, eu vou. Mas tem pessoas que elas, por N motivos, né, às vezes, inclusive, até essa circunstância mesmo do próprio universo, elas vão trocando, às vezes, de escola de yoga, mas elas não largam o yoga. Isso é que eu acho bacana. Ela não é, larga o yoga. Troca de estado. Pô, cara, eu estou agora em outro país. Alexandre, tu conhece isso é alguém aqui em legal, Portugal? Não importa. Ela está é. sempre em volta do yoga ali, não importa. Faz parte da vida dela. Isso é muito bacana. Isso é legal, muito bom. Olha só, eu tô demerando aqui a engrenar na nossa live, porque é o seguinte, isso aí que eu falei para vocês, do aviãozinho, de chamar a galera, enquanto eu estou conversando aqui com o Alberto rapidamente, eu estou com a lista de contatos aqui aberta, eu estou chamando gente até de fora do Brasil para participar da live. Eu nem sei se sabe falar português, cara. Nessa galera que eu não vou nem chamar. Tem um pessoal que é da Dinamarca, aqui da Noruega, que eu vou deixar fora, que eles ficam enrolados com português, cara. Entendeu? Eles gostam muito de inglês. Namastê, Ivone, Harion. Ivone é aluna de longa data também, cara. E, É, Alberto, diga. fala. Não, não, você ia falar Não, alguma coisa. não, eu não lembro mais. Não lembra? Então, eu Não, lembro. não, é porque o fio da meada Sim. dessa live começou quando a gente falou do ON, na última live, sobre Foi, os três foi, foi. estados de experiência. Foi, Os três estados foi. de experiência. A gente falou do estado de Vigília, né? vigília, É, do sono profundo e do isso aí. sono com sonho. Do sono com Isso, sonho. isso. Aí brotou a ideia de, a partir disso, né, de fazer essa live dos sonhos, sonhos lúcidos. Muito Vou legal. falar dos sonhos lúcidos, que aí Muito legal. aí tem que explicar que conceito é esse. Que conceito é esse? Contextualiza, então. Contextualiza, É, explica os conceitos para o pessoal poder entender o do que a gente não, está primeiro, conversando. o estado de vigília é o estado acordado, né? É o estado que a gente tem a informação do mundo real, concreto lá fora, né? Através da percepção, a gente é consciente do que está acontecendo fora do nosso corpo, no nosso corpo também, com os nossos pensamentos.
A gente tem consciência do mundo. Isso é o estado de vigília. Aí a gente dorme. E quando a gente dorme, a gente entra no sono profundo. E no sono profundo, a característica dele é de uma ausência de representação do mundo externo, do corpo, do pensamento, da mente. A gente fica num estado de total ignorância em relação ao que está acontecendo. Ou tende a isso, né? Você não tem percepção nem consciência do corpo. Tempo e espaço. Perde noção de tempo e espaço. Tudo é como se desligasse a consciência. Perfeito. Desligasse a mente e a representação desligasse. Mas ainda sobra ali, eu falei desligar a consciência mental, mas ainda sobra ali uma testemunha desse estado de ausência. E ali a experiência dessa ausência é de uma experiência de bem-estar, de paz, de ausência de limitação, de sofrimento. Né? Bom, esse é o sono profundo. Aí, do sono profundo, emerge um outro mundo, um mundo sutil, que não é real, que não existe lá fora. E nesse mundo a gente vivencia certas experiências, que é a experiência do sonho. A experiência do sonho. Então, isso aí é o sono com sonhos, que é uma manifestação da mente, mas a mente não está representando. Ela está trazendo à tona memórias de coisas que já aconteceram, de experiências, está trazendo à tona certas tendências que se manifestam na forma de sonho. É interessante trazer aqui uma coisa, uma teoria sobre os sonhos. O Freud dizia que o sonho, Freud disse uma vez que o sonho era a realização mascarada de um desejo recalcado. Ou seja, o sonho é a manifestação de uma tendência. Nisso, a yoga concorda com Freud. É uma manifestação de uma tendência. Pode ser só uma memória, ou pode ser uma lembrança de alguma coisa que aconteceu naquele dia que você viveu, que aparece de uma maneira simbólica. Uma coisa interessante, até o Fernando falou isso, Fernando Silvestre, que era professor de yoga da gente, foi meu professor, foi professor da Lila. Ele dizia uma coisa interessante sobre o sonho. Ele estudou psicologia, o Fernando, estudou psicanálise. Ele disse que o sonho, ele não representa, ou seja, ele não representa uma coisa do mundo externo, mas ele tem uma simbologia, ele simboliza alguma coisa desse mundo interno, desse mundo da subjetividade, dos desejos, da memória, da lembrança afetiva. E isso é o sonho. E aí, a gente tem esses 3 estados de experiência. O estado de vigília, o estado de sono profundo e o estado de sono com sonhos. Aí foi a partir de... E o ON representa isso, né? O A é a vigília, o U é o sono com sonho, e o M, que é a dissolução, é o sono profundo. E o ON representa os 3 estados de experiência e representa a testemunha, que é a base da experiência, do sono da vigília, do sono profundo e do sono com sonhos. Ou seja, existe uma consciência que permeia esses 3 estados. Esses 3 estados aparecem por um sujeito, cuja natureza é consciência. É Sakshi, que se fala em sânscrito, Sakshi, testemunho. Aparece para um sujeito. Então, o OM é essa consciência, esse sujeito autorrevelado. Que sempre é sujeito, que nunca é objeto, que é a testemunha desses 3 estados. Qualquer experiência tem um sujeito. E esse sujeito é a consciência. E essa consciência é representada pelo OM. É o 4º estado, digamos assim, é a consciência que permeia a vigília, o sono profundo e o sono com sonho. Foi aí que começou essa Túria. Essa turia, é isso aí. Boa, lembrou bem, Alexandre. Turia. É a consciência que é a base dos 3 estados e que é independente dos 3 estados, que não pode ser negado nos 3 estados. Está nos 3 estados, permeia os 3 e sustenta os 3 estados. E essa turia é o OM. O OM aponta para essa turia, é o OM. Turia. Queria fazer um comentário contigo dentro do que você falou sobre o Fernando Silvério, que ele falou sobre essa questão de não ser necessariamente estados vividos, né? Mas simbolizam algumas experiências, e você traz isso dentro desse Namastê, Eliane, dentro desse... Oi, Cardozinho, um abraço. Eliane, um abraço. Dentro desse reservatório, vamos chamar assim, Namastê, Juliana, o que acontece... Reservatório é uma boa imagem. Vê bem, esse
esse simbolismo que o Fernando chama atenção poderia ser, Namastê, Beth, a minha digestão da experiência. Ah, sim. Como, Então, como eu a vi, eu introjeto, e aí um símbolo é gerado fruto dessa digestão da experiência. Você fala isso, que o sonho é um processo de digestão, de assimilação do que você vivenciou antes. Tanto, isso tem a ver com o que o Freud falou, a realização mascarada de um Sim, desejo recalcado, sim. mas não só de um desejo, mas de uma experiência que vai sendo assimilada no sonho. Dizem os cientistas cognitivos que é no sonho que você como que assimila o conhecimento, retém o conhecimento, entendeu? Retém. Se você pode estudar pra caramba e uma noite inteira sem dormir. Aí você usa aquele conhecimento no dia seguinte para fazer uma prova. Depois você esquece. Mas se você dorme, esse conhecimento vai sendo assimilado no momento do sonho. Mas é uma coisa bem técnica aí, bem da ciência cognitiva, da neurociência. Mas eu já ouvi falar um cara, isso. tu conhece um cara chamado Siddhartha Ribeiro? Já ouvi falar. Neurocientista? Já ouvi eu falar. Eu tenho até livro dele, né? Eu tenho livro dele. Cara, o que ele fala sobre... Ele fala também sobre psicotrópicos, né? O uso de santo daime, uma série de coisas, né? Mas o que ele fala sobre sonho, porra, é sensacional, cara. Inclusive essa questão da importância que você está falando do aprendizado para os estudantes do dormir. O dormir bem como forma de aprender, né? Como forma de aprender. Eu me lembro, na arte marcial tem uma... No esporte, de modo geral, tem o seguinte, a expressão. Pijama também é treino. Dormir também é treino. Descansar também é treino. Isso aí. Porque fisicamente você se recupera no sono profundo e mentalmente você se recupera no sono com sonhos, no sentido de assimilar o que você aprendeu, né? Reter o que você aprendeu. Então, o sono é fundamental. A minha constituição física, na visão do Ayurveda, é uma constituição física que tem facilidade para ganho de massa muscular. Então eu preciso de trabalhos extenuantes. Tem muito capa no organismo, né? no corpo físico. O que acontece é que muita gente ignora. Outro dia uma aluna falou assim, poxa, Alexandre, meu marido trabalha pra caramba, faz muito exercício, ele não ganha massa muscular, se alimenta legal. Eu só fiz uma pergunta a ela. Ele descansa? Ela, não. Pô, o cara parece uma máquina. Eu falei, por isso ele não ganha massa muscular. Só reforça tudo que a gente aprende sobre yoga. Isso é um troço que eu verifiquei comigo. Quando você faz trabalhos muito fortes e descansa, você ganha massa muscular. Não adianta você comer. Eu estou comendo, estou fazendo exercício específico. Você pode fazer o que você quiser, você vai precisar do repouso. O nosso corpo funciona assim. Se você não repousar, você não ganha massa muscular. Interessante. Bacana. Legal. É o complexo, né, cara? O complexo do corpo, né? E detalhe, né? De certo modo, a gente tenta, infantilmente, dar uma rasteira na natureza. Mas isso está embutido na natureza do corpo. Então, se você não fizer o que tem que ser feito, que é repousar, quiser trabalhar, não vai. Tu não ganha. Aí fica ansioso, né? Aí vai para esse negócio de anabolizante, né? Fica tomando injeção daqui, injeção dali para ficar... Porra, bobagem, cara. Para você repor energia, tem que descansar, tem que dormir. Se você se sente muito cansado, aí você vai ver o problema, a origem do problema é o sono dela que está ruim. Isso aí. E esse cara ainda falando do Siddhartha Ribeiro, ele estava falando sobre essa questão do sono como uma forma de você fazer uma limpeza. Como nós fazemos nos nossos celulares. Tem muito lixo, muita gente mandou coisas, fotografia, filme. Você tem que fazer uma limpeza periódica no teu cérebro. Então ele fala o seguinte, é muito importante todas as noites você dormir com essa consciência de que você tem que limpar teu registro, até para você continuar aprendendo. É bacana a pegada do cara. O cara com uma visão muito maneira. Essa visão é muito maneira, muito bacana. Eu não sabia disso. Que o sono era uma espécie de limpeza do... Mas tem a ver também, né, com o processo de assimilação. Assimilação, você pega o que é bom e joga fora o que é ruim, né? Exatamente. Fica só o que tu precisa. Só o que é bom, o que você não precisa, você deixa para lá. Exatamente. Como a gente usa na yoga, né? Viver, separar, discriminar, separar. Discriminar, você isso aí.
bom que você fica e o mal você Exatamente. deixa para lá. E olha só, Olá, namastê, Vânia. Vânia. A Vânia que participava dos eventos com a gente, é a Vânia. Olha o Heleno de novo aqui, Heleno Gil. Não lembra dos eventos em Virajabumi? Oi? É a Vânia que participava dos eventos em Virajabumi com a gente. A Vânia enfermeira? É a Vânia. Oi, É a Vânia. Vânia, tudo bom? Saudade de você. Tempão. Quanto tempo. É. E, Ah, o cara, sapo, uma coisa lembra? que... Eu trouxe o sapo lá no banheiro? O sapo? Foi. Lembro desse episódio, cara. Episódio, engraçado isso. Ela falando contigo. Sapo é uma figura, cara. Ela falando contigo. Figura. Oi, Vânia. Vamos ver você aqui. Saudade também. Que legal. É a maravilha da tecnologia. Mas será que a gente vai se ver de novo um dia, um evento assim, presencialmente? Vamos ver, né? Mais pra frente. Olha só. Como sonho. Olha só. Eu vou dar um toque aqui em vocês. Não tem nada firmado ainda não. Está em fase de estudo. Ontem estava rolando... Porque eu tenho alguns grupos de WhatsApp que são de turmas do curso de formação, né? Então o pessoal entra na turma, eu monto o grupo, rolo o curso de formação e depois o pessoal não sai do grupo. Continua interagindo, trocando ideia, aquela coisa toda. Muito legal. E aí ontem alguém falou, acho que foi a Raquel, que falou sobre a questão de nós irmos no Vale do Amor, que fica em Petrópolis, para nós fazermos uma prática de yoga lá. Aí eu falei, pô, cara, acho legal e tudo. Aí conversaram comigo, perguntaram se sábado ou domingo era melhor. Eu falei, ó, domingo é melhor. Então o pessoal está organizando para ir num domingo lá, na parte da manhã, para fazer uma prática de yoga, rolar um piquenique e depois voltar para o Rio. Bacana. Então o pessoal já fica sabendo, quem tiver interessado, faz contato com a escola, vê como é que vai rolar a coisa toda e a gente está se vendo pessoalmente, presencialmente lá em Petrópolis. Isso é um satsanga, isso é um satsanga. Satsanga. Verdade. Mas vamos falar do... Vamos. Agora que já tem do sonho, tem uma galera aqui. O engraçado nisso é que no sonho, isso é que é muito interessante. Quando a gente está sonhando, vivendo nesse mundo que foi produzido pela própria mente, a partir dessas tendências que estão lá, a gente não sabe que está sonhando, né? A gente acha que está, de fato, acordado, vivendo as situações no mundo real, tomando tudo aquilo ali como uma realidade, da mesma maneira como a gente toma... Só uma coisa bem simples aqui de falar. O que é real? É o que existe independente da minha percepção ou da minha mente. Por exemplo, se eu morrer e não perceber mais nada, e não saber de mais nada, o Alexandre vai continuar existindo, vocês todos vão continuar existindo. Eu não sabia da Tânia, quanto tempo eu não vejo a Vânia? A Vânia continuou existindo independente da minha percepção dela. Então, real é isso, é que existe por si mesmo, independente da percepção humana, da consciência humana. Isso é o real. No sonho, tudo que existe no sonho depende da nossa mente. Então, ali não é real, entendeu? O mundo físico é real, existe independente da nossa mente. Vamos tomar essa definição bem simples de realidade. Realidade é o que existe em si mesmo, independente da mente, independente do ser humano. O universo, né? Teve o Big Bang, aí evoluiu até chegar no planeta Terra, e aí depois de um determinado tempo surgem os seres vivos, aí surgem os seres sencientes, o sistema nervoso, até que chega o ser humano com a consciência. A gente não tem ainda a data não, amiga. Depois a gente marca. Então, real é isso, é o que existe independente da nossa mente. No sonho, nada é real, porque nada existe independente da nossa mente. É como o Fernando falou, a gente tem... É simbólico que está ali, não é representativo, é simbólico. Exato. Entendeu? É representativo. A gente não está vendo, quando eu sonho com um leão, não tem um leão lá. Quando eu sonho com a minha filha não está lá. Eu posso até sonhar umas coisas muito doidas, eu posso sonhar que estou voando, eu posso sonhar que estou dentro do mar conversando. Até minha filha outro dia falou de um sonho que ela disse que foi bem legal, que ela estava dentro do mar conversando, falando dentro do mar. Aí isso tem um desdobramento, daí que eu vou contar daqui a pouco. Então você toma aquilo como realidade, tudo é real. Você não sabe que está sonhando, você acha que está acordado. Isso é o sonho não lúcido, tá? Isso é o sonho não lúcido. É como você toma todas aquelas aparências como realidade. E eu já estou colocando esse conceito de aparência. É o que surge ali, mas que não tem um lastro na realidade, é só uma aparência. Então, o sonho, isso é o sonho não lúcido. Aquelas aparências eu tomo como realidade. O sonho lúcido, isso é o sonho não lúcido.
As aparências que surgem no sonho, eu tomo como sendo reais. O sonho lúcido, eu digo assim, isso é um sonho. Eu reconheço que é um sonho. Ele não me, digamos, eu não tomo aquelas aparências como a realidade. Isso tudo aqui é um sonho. Aí, isso é o sonho lúcido, entendeu? Ou seja, é quando você sonha e sabe que está sonhando. Esse é o sonho lúcido. Você sonha e sabe que está sonhando. Você sonha e sabe que tudo aquilo ali é uma aparência, não é real. E o sonho não lúcido é que você não sabe que está sonhando e confunde aquilo com o estado de vigília, achando que tudo que está ali é uma representação real das coisas. São como aparecem em si. Isso é a definição. Tá? Aí isso tem uns dobramentos bem legais. Bem legais mesmo. Não é... Uma vez eu estava falando sobre sonho lúcido, aí tinha uma moça lá que era... Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta pro pessoal? Pode. Quem é que está aqui na live que tem sonho lúcido? Isso é interessante. Todo mundo tem sonho lúcido? Todo mundo sabe que está sonhando? Ou não? Pois é, uma boa pergunta. Diz aí, pô. Quem já teve essa experiência, não precisa ser toda vez, mas você já teve algum dia na vida uma experiência assim. Pode falar, é legal. Quem não lembra do sonho. Isso é outra coisa. Não, na hora que você está sonhando, Romina, na hora que você está sonhando, você sabe que você está dentro do sonho. É isso. O Diego já teve. Diego já teve. Todo mundo, muita gente Juliana teve, também. Em algum momento. Isso aí. Em algum momento, Vânia teve o sim dela. Olha só, me permita fazer um comentário ainda antes de você fazer a sua exposição. A Ivone disse que ainda não teve essa experiência. Vê bem, a questão toda é que isso aí é um desenvolvimento. Entendeu? Vai chegar um dia que você não tem nenhum sonho que não seja lúcido. Tu gosta tanto do barato que você, é lucidez o tempo todo, cara. É interessante você falar isso. É um desenvolvimento, pode ser desenvolvido, assim também como pode não ser desenvolvido, ou pode ser um desenvolvimento mais lento, né? Mas ele pode ser desenvolvido. Se a gente pensar a longo prazo, é muito interessante. Tem gente que nem acredita, isso que eu estava dizendo. Uma vez, dando uma aula assim, com uma moça que estava assistindo lá, que era psicanalista e tal, estudava a mente. Aí, quando eu falei de sonho lúcido, ela, não, isso não existe. O que você teve foi um devaneio. Eu falei, não, gente... Por isso, eu estou falando de uma experiência... Estamos conversando em frequências diferentes. Não, eu falei, não é porque ela nunca teve. Aí, claro... Ela nunca teve. Isso é muito legal. Existe uma dificuldade interessante. Na minha casa, quando eu era criança, a minha avó, ela tinha um hábito de contar os sonhos dela. Ela narrava os sonhos dela. Então, a conversa, muitas vezes, de manhã cedo, era as pessoas relatarem o sonho. É um costume. Sim. Aí o sonho, as pessoas davam importância ao sonho. E lembravam do sonho. Eu venho de uma tradição assim também. Pernambuco. Pernambuco é muito comum isso. As pessoas vão contando aquelas histórias do sonho. Eu ficava admirado com a continuidade, a minha avó tem um sonho muito... Parece um filme. Começa assim. No dia, termina no outro. Meus sonhos não são assim, tudo desconectado, várias imagens. É uma característica do sonho, né? No estado de vigília, você pode aplicar a lei da causalidade. As coisas têm uma causa e efeito coerente. E da substância, as coisas permanecem. Existe uma coisa que permanece em minhas modificações. Você pode aplicar no estado de vigília a causalidade e a categoria da substância. No sonho não tem isso. O sonho você está no Rio de Janeiro, de repente aparece e está andando em São Paulo. Você começa a andar aqui na praia, aí termina lá no centro de São Paulo. Ou então você está conversando com uma pessoa aqui, aí a pessoa se transforma numa árvore. Entendeu? Essa coisa... E o mais engraçado é que a gente... também tem isso. Isso também existe. O mais engraçado é que a gente... Alberto, a de cima também é interessante, a da Ivone. Existe técnica para lembrar do sonho? Existe, uma técnica bem simples. Depois tu comenta. A gente nem se dá conta. A gente nem se dá conta. Você está ali com uma pessoa, você está conversando com a Andiali e de repente, pum, aparece a tua mãe.
Você não dá nem conta do que está acontecendo. Aí você continua conversando com a sua mãe, nem lembra, não, já ele foi para outro lugar. Você não reconhece que está no sonho. Sim. Mas existem vários sinais que ocorrem no sonho que a pessoa pode se despertar. Normalmente isso acontece, é muito comum quando a pessoa está com um pesadelo. Isso é um pesadelo. Uma ameaça, um mal-estar. É um sonho ruim. Aí ela reconhece aquilo. Aí o que acontece quando ela reconhece, na maioria das vezes, se tratando de um pesadelo? Ela acorda, ela sai daquilo. Mas aí o que é o sonho lúcido? Você reconhece que está sonhando e continua sonhando. E aí o que pode acontecer é muito legal. Você pode começar a transformar o sonho da maneira como você quiser, e você pode transformar o seu corpo no sonho, a sua mente no sonho, da maneira como você quiser. Entendeu? E existem sinais que dão a indicação de que você está sonhando. Porque existem sonhos que se repetem, existem sonhos que são recorrentes. Eu, por exemplo, eu sempre sonho que eu volto para Madureira, que eu estou em Madureira. Outro dia mesmo eu sonhei que estava em casa, em Madureira. Eu até falo Madureira como se fosse minha casa ainda. Durante muitos anos eu voltava para Madureira achando que eu estava aquela sensação de que eu estava voltando para casa. Então eu sonho muito de Madureira. Nativo da Zona Norte do Rio, nativo da Zona Norte. E aí tem vários sonhos tem sonhos que são individuais, você tem sinais individuais. Ou seja, são sonhos recorrentes, que você se lembra, que você experimenta com frequência. Todo mundo tem isso, um sonho que volta. Eu, por exemplo, diz que eu tenho um sonho de que eu estou no colégio e que eu tenho que fazer uma prova, que está faltando uma prova que eu passei, mas que eu não fiz aquela prova ainda, que eu não passei direito. Sonho que estou no colégio de novo. Ou sonho que eu estou voltando para o exército. Acordo assustado, eu vou voltar para o exército. Tem sonhos que voltam, que se repetem. Muitas vezes, engraçado, Alexandre, eu sonho que estou em Resende, naquela casa. É mesmo, é? Tu teve muito tempo lá, não? Teve muito tempo contato com a casa de Resende? Não, é interessante, né? É interessante. 5, volto em Resende. Mas você vê que tem um elo com o local, né? Tem um elo, uma ligação forte com o local. E muitas vezes, apesar de ter aguardado consciência desses sonhos que se repetem, eu nunca despertei para o fato de estar sonhando numa situação assim. Eu me lembro de algumas coisas interessantes relativas à Madureira, um sonho lúcido que eu lembro bem dele, que eu estudei no Pedro II, minha mãe trabalhava no centro, então eu ia muito ao centro da cidade desde pequeno de trem. Certo. Madureira, Central, Madureira, sempre. E assim, Madureira, Cascadura e por aí vai, até chegar em Central. Então, teve uma vez que eu sonhei que eu estava voltando para casa de trem, eu estava no trem, e aí passou pela estação de Madureira, passou pela estação de Cascadura, saiu da estação de Cascadura, eu no trem, eu sonhando, saiu da estação de Cascadura e foi para a estação de Madureira. E nesse caminho, nesse trajeto, o muro da estrada de ferro era baixo, então a gente podia ver a rua que margeava a linha férrea. Quem conhece a Zona Norte, o subúrbio, sabe como é que é isso, né? É a linha férrea, os bairros que do lado da linha férrea, o subúrbio é isso. Tem uma estrada que vai e outra estrada que vai, né, do centro para o subúrbio e do subúrbio para o centro. Então, a rua que ia do centro para Madureira era do lado da estação. E eu podia ver a rua de Cascadura para Madureira. Aí eu estou ali, né, olhando a paisagem, isso de dentro do trem no sonho. Olhando a paisagem, aí entra na rua, porque ela tinha uma rua que fazia bifurcação, né, com essa estrada principal. Aí tem dessa rua correndo um rinoceronte, um leão, não um tigre, um leão, e um elefante entraram na rua correndo. Caraca, bicho. Olhando assim, eu olhei para aquilo ali, e o engraçado é que o sonho continuando, né? Eu olhei para aquilo ali e falei, não é possível, eu estou num sonho, isso aqui é um sonho, que legal, é um sonho, eu estou sonhando. Aí continuei reconhecendo que estava um sonho, me lembro que eu saí do trem, do trem, desembarquei na estação, saí pela roleta, que tinha uma roleta ali embaixo, aquela roleta de ferro, lembra? Que você rodava assim, passa, e fui na direção da minha casa e falei, isso aqui tudo é um sonho. E aí foi esse sonho que eu disse lá na aula que eu estava falando sobre sonho lúcido, lá no centro. Aí a moça falou, não, isso não foi um sonho, foi um devaneio. Eu falei, não, isso foi um sonho. Ah, que doideira, cara. Ela achou que era um devaneio, é? Era um devaneio.
Não, não é um sonho. Eu estava dormindo, mas eu estava sonhando e eu sabia que eu estava sonhando. Eu já tive sonhos várias vezes assim, em Madureira mesmo, eu estava sonhando. Eu não me lembro se eu estava aqui ou ainda estava morando lá, eu acho que eu estava morando aqui. Aí eu estava andando numa rua de Madureira e olhei, isso é um sonho, né? Eu olhei para a placa, aí era outro nome da rua. A rua tinha um nome, sei lá, Intendente Magalhães, e ali estava Padre Manso. Eu falei, opa, essa rua aqui não se chama Padre Manso, isso aqui é um sonho. Esse é um sonho. Ficou registrado. Sonhos, ficou Olha registrado. só, a atenção do Alberto no dia a dia, ele leva... Saudações, Juliano. Esse aí é meu professor de inglês, ó. Juliano Della Rovere. Legal, eu estou estudando inglês, muito bem. Como é que o pessoal chama? Não, eu não tô, já estudei com ele. O pessoal chama, no Nordeste, o pessoal chama de cabra bom. O cara é bom. Ele cabra é. Bom. Cabra bom. O que acontece é o seguinte, essa questão aí que o Alberto está falando, vê bem, se você é uma pessoa concentrada no teu dia a dia, você leva isso para o sonho. Por isso é que eu observo que ele pontua algumas características, alguns indicativos no sonho dele que fizeram com que ele falasse, não, meu irmão, eu estou dentro de um sonho, cara. Isso aqui é um sonho. Mas por quê? Atenção. A atenção é fundamental. Quer seja consciente ou dentro do sonho, você tem que ter esse tipo de... Isso é uma ferramenta para você. Isso é para verdade. você se situar. E tem aquela do calendoscópio, hein, Alberto? Não tem do calendoscópio? Não me lembro. Tu já viu isso? Olha só. Isso é uma paradinha maneira também. Por exemplo, eu estou conversando contigo no sonho. Imagina que a live aqui é um sonho. Estou conversando contigo. Aí, o que eu faço? Eu olho para o meu lado direito, e eu vejo o professor de inglês, o Juliano. Aí eu converso com o Juliano. Quando eu volto para você, você não está mais ali. Você sumiu. Isso é uma característica. Eu já sei que eu estou dentro do sonho. Entendeu? Por isso que eu falo que é o calendoscópio. Porque calendoscópio é isso. Você pega, olha, figura geométrica. Aí tu sacode de novo, é outra figura geométrica. Mudou. Agora eu entendi. Não sabia. Isso é uma estratégia para você saber se você está sonhando. Verificação de estado, o nome disso. Verificação de estado. Verificação de estado. Perfeito. Agora, eu ia comentar uma coisa com vocês, o seguinte, eu queria fazer um comentário em função do que o Roberto falou. Olha só, o Roberto fez um comentário sobre pesadelo, e aí eu queria que o Roberto até me corrigisse se eu tivesse errado, tá? Se eu estiver errado na minha análise, tá? O pesadelo nada mais é do que a minha dificuldade, vê bem, dificuldade minha, de lidar com gostos e aversões. Por quê? Se eu não tenho essa dificuldade de gostos e aversões, o que é o pesadelo? Não é nada, é só uma experiência. Quem classifica pesadelo ou não é a minha mente que só quer prazer. Eu só quero coisa boa. Eu quero sentir o cheiro do lírio do campo. Eu quero uma mão suave alisando meu rosto. É isso que eu quero. O pesadelo é o quê? É você reconhecer que aquele cara que tem 3 vezes o teu tamanho, que está com um porrete e uma cara mal intencionada vindo na tua direção, ele vai te causar algum tipo de estrago. Então, se você não tem essa relação com a aversão, né, você sossega. E você lida melhor com o teu sonho. Mas também, de certo modo, você já está lidando com a tua vida fora do sonho, né? Vamos botar assim, né? Uma vida totalmente lúcida. Também você lida bem com isso, né? Você leva esse tipo de ferramenta para dentro do sonho, né? É por aí, não? O que você acha? Não, sim, é verdade. É verdade. Como aquela característica geral do sonho, né? Você vive certas coisas para poder assimilar. E aí certas experiências duras aparecem no sonho para você assimilar. Só que é uma experiência dura. E dura em função disso, que não é compatível com seus gostos e aversões. Normalmente experiência de medo, de trauma, né? Sim. De medo. Está relacionado também com o abhinivesha, o apego à vida. Abhinivesha. Sim. O medo da morte, isso tudo surge ali. É muito interessante essas coisas. É isso mesmo que você falou, da expressão de um medo, de uma aversão, porque o medo é uma aversão muito grande, né? Que surge ali. E aí você, para elaborar aquilo, e você vivencia aquilo de novo, e é interessante que a gente reage da mesma maneira que a gente reage no estado acordado. Você vê um leão que tem medo, corre.
Você é incapaz de reconhecer ali que é um leão aparente, não é um leão real. Exato, exatamente. E isso é uma coisa, isso já é um desdobramento do que a gente, do sonho lúcido, né? Porque aí a gente entra já na yoga dos sonhos. Porque a gente está falando até agora do conceito de sonho lúcido. Sim, sim. Mas, junto com o sonho lúcido, vem uma prática de yoga. Certo. Vem uma prática de yoga tradicional, que depois a gente até pode fazer outra live para falar, porque eu acho que hoje não vai dar. Eu acho a yoga também dos que não. sonhos. Sim. É a yoga dos sonhos. Yoga dos sonhos. E a yoga do sono também. Existe a yoga dos sonhos e a yoga do sono. Porque a Hermínia está falando que é curativo, é curativo. É curativo. É curativo. É um processo que a mente ela tem a capacidade de se curar, de se reorganizar, né? Não, olha só, a Juliana fez um comentário mais cedo ali, eu ia até falar contigo sobre isso. E aí, agora que você puxou esse assunto, eu queria fazer um comentário. A Juliana, ela falou que teve, em 1999, uma série de sonhos recorrentes. Você vê que ela marcou até o ano, para ver como é que impactou ela. Em 99, ela teve uma série de sonhos recorrentes com tsunamis. Uhum. Que não é pouca coisa, né? Tsunami é pauleira, vem lavando. Agora você vê o seguinte, aproveitando esse gancho agora que a Hermínia tocou no assunto sobre a questão da cura, de certo modo, as pessoas não deveriam entender o sonho recorrente como uma coisa ruim. Mas é uma coisa com que eu tenho que lidar. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo, de alguma forma. Isso eu não sou especialista nisso, né? Mas existem terapias, a psicanálise indiana, a análise indiana que trabalham com o sonho. O terapeuta ou o psicanalista te pergunta o que você sonhou, e para a pessoa falar dos sonhos e ele poder entender o inconsciente daquela pessoa, o que levou aquela formação daquele inconsciente, o que levou aquele trauma, o que levou aquele medo, justamente para poder, para a pessoa, como você falou, curar, né? O sonho seria uma forma de acessar o inconsciente. Para Freud, é você acessar o inconsciente pelos sonhos, pelos atos falhos na fala, aí aquele inconsciente ia se revelando, e aí ele podia ser tratado, aquelas, vamos dizer assim, aquelas neuroses podiam ser remediadas, tratadas. Isso é interessante. Agora, uma coisa que alguém perguntou, não sei quem foi exatamente, sobre se é possível lembrar os sonhos, é possível sim. O que o Alan Wallace coloca, deixa eu falar uma coisa para vocês, importante, é a referência bibliográfica. Eu tenho aqui na minha mão um livro muito legal, não sei se vocês vão poder ver. Aqui, show! Ó, eu tenho esse livro. Do Sonho. Alexandre tem esse livro. Foi a Ivone foi a Ivone que perguntou sobre essa questão dos sonhos. E o Alan Wallace é um grande praticante de meditação, um professor e um estudante de meditação chamata. Meditação tibetana. Que é apresentado nesse livro aqui, ó. Perfeito. E aí, junto com esse curso dessa meditação, chama... Evolução da Atenção. Ele coloca um pequeno curso de yoga dos sonhos, mas ele primeiro apresenta os sonhos lúcidos. Porque eu tenho um cientista, que é amigo dele, Stephen Lamberge, que fez uma pesquisa, é interessante isso, porque essa moça disse que esses sonhos não existem, né? O sonho lúcido não existe. Sim, psicanalista. Tem um cientista chamado Stephen, eu vou pegar a cola aqui, tá, gente? Vou abaixar a cabeça, porque eu vou ler. Stephen Lamberge. Stephen Lamberge é amigo do Alan Wallace, e ele fez uma série de pesquisas sobre os sonhos lúcidos, constatando que o sonho lúcido é um fenômeno real, que existe mesmo. E ele fez uma série de pesquisas e escreveu um livro. Eu não sei se esse livro está em português, eu vou falar, porque isso vai ficar registrado. O nome do livro é assim, Sonhos Lúcidos, um guia prático para despertar em seus sonhos e em sua vida. Olha o que o Alexandre falou. Tem uma referência com a vida. Então, Sonhos Lúcidos, um guia prático para despertar em seus sonhos e em sua vida. O nome do escritor, cientista, psicólogo, Stephen Lamberge, psicólogo cognitivista. Tá? É legal, né, Helena? Você leu esse livro aqui, do Alan Wallace, ou esse ou dos sonhos? Você leu de meditação ou dos sonhos?
Depois fala, por favor. Então, tem esses 2 livros aqui que vai falar sobre os sonhos lúcidos. E ele também fala do sonho, yoga dos sonhos. Tem um outro livro de um escritor tibetano, que o Alexandre também tem, e é interessante você contar essa historinha aí, como você achou esses livros na internet, seria interessante. Sim. Um outro livro que vai tratar da forma tradicional de meditação, tá? Esse livro é muito bom mesmo. Da forma tradicional. Porque o Stephen Lambert desenvolveu um conhecimento por pesquisas contemporâneas, né? Por uma pesquisa baseado na experiência, desenvolveu um conhecimento científico. Agora, existe um conhecimento tradicional, que era mantido na Índia e depois foi para o Tibete, que foi mantido lá no Tibete, que é a chamada Yoga dos Sonhos e do Sono. E tem um livro muito legal sobre ele. Esse é o livro. Assunto que é esse aqui, ó. Ok? Esse livro. Que aí são práticas tradicionais. Ok? Então, o Stephen Lambert, ele descobriu técnicas, descobriu técnicas para a gente poder reconhecer os sonhos lúcidos. Isso contemporaneamente. Mas existem técnicas tradicionais para a gente reconhecer os sonhos lúcidos. Existem práticas, uma vez que você reconhece os sonhos lúcidos, e essas práticas constituem uma disciplina que é chamada Yoga dos Sonhos, que aparece nesse livro aqui, entendeu? E é muito legal porque isso se relaciona com as energias, se relaciona com as tendências, se relaciona com os chakras. Então, esse livro eu recomendo a leitura, ele é muito bom mesmo. Mas então, nesse livro que o Alan Wallace escreveu sobre os sonhos lúcidos e sobre Shamatha, ele falando dos sonhos lúcidos, ele vai dizer que existe uma maneira, é importante, isso é um pré-requisito, para você desenvolver essa capacidade de reconhecer os sonhos quando você estiver sonhando, reconhecer o estado do sono como sonho, você tem que ter uma capacidade de lembrar dos seus sonhos. E muita gente perdeu essa capacidade. A pessoa até acha que não sonhou, só que se fala que a gente sempre sonha uma média de 7 a 8 sonhos por noite. Sim. Tá? Carlos Castanheda também ensinou uma técnica xamânica. Que legal, isso eu não sabia. Tu conhece o Castanheda? Conheço, mas eu nunca li. Eu sei qual é o autor. Outro dia, cara, eu joguei o comentário sobre o Castanheda. Cara, Hermínia, cara. É o maior fera em Castanheda. A gente conversou pra caramba pelo WhatsApp, cara, sobre Castanheda. Muito bom. Mas então, aí ele fala o seguinte, que quando você pode ter um diário para anotar os seus sonhos, e quando a gente desperta, quando você desperta do seu sono, aí você tem que ficar um pouquinho quieto na cama e relembrar dos seus sonhos. Se você sair muito rapidamente da cama para fazer as suas atividades, a tendência é você esquecer dos sonhos. Perfeito. Entendeu? Então, a gente precisa dar um valor ao sonho, dar uma importância ao sonho e começar a prestar atenção neles. E, quando acordar, ficar quieto. Porque o movimento e a percepção que a gente vai ter durante o nosso estado de vigília vai encobrir a memória do sonho. Um arquivo vai interferir no outro. Um arquivo vai ocultar o outro, vamos dizer assim. Então, você tem que ficar quieto ali e lembrar, na medida do possível. Lembrar. Isso é um exercício, né? Isso é um exercício que vai ficando cada vez melhor, como você falou, você vai desenvolvendo. E aí, aí você pode anotar para não esquecer, ou você simplesmente pode lembrar, falar sobre ele, como minha avó fazia. Minha avó falava dos sonhos, falava, e é uma forma de valorizar e, portanto, de prestar atenção nele. Porque, primeiro, o sonho não representa nada, a gente pensa. Né? Tem tantas coisas mais importantes a fazer do que ficar sonhando. Aí eu não dou valor ao sonho. Correto. Não fica nada. Então, não dando valor, se ele não for muito significativo, muito forte, a gente acaba esquecendo. Sim. Você acaba esquecendo. Então, pronto. Então é isso, você ficar quieto, você pode ter um diário ali para escrever, e quando acordar, ficar quieto e lembrar. Uma outra coisa interessante que eu acho que ajuda, no dia que eu fiz já ajudou bastante, é quando você for dormir, antes de dormir, lembrar o que você fez durante o dia, a jornada que você fez. Isso é legal. Entendeu? Aí, quando você acordar, você faz a mesma coisa. Você lembra do que você sonhou. Entendeu? Quem fazia muito essa prática era São Francisco de Assis, cara.
Ah, São é? Francisco de Assis fazia isso. Não sabia. Ele não chama de meditação, ele chama de. Como é que é a expressão, cara? Alguma coisa relacionada à consciência, né? Ele chama Não? de. É como se você recapitulasse, desde o início da manhã, ao longo do dia, as coisas que você fez. Sabe? As coisas, as experiências, as emoções que você sentiu, é o que você falou. É um processo de desenvolvimento. Chegou o ponto de você falar assim, pô, cara, quando fulano me disse isso, eu senti tal coisa. Eu me senti assim. Entendeu? Quer dizer, você vê o nível de intimidade que você vai adquirindo com essa técnica, né? Mas de tanto É, praticar. é. É um exercício de concentração, um exercício de É, memória. Você vai desenvolvendo a memória em relação à vigília. Aí a tendência é que você faça a mesma coisa em relação aos sonhos. sim, Aí quando você acorda sim. no dia seguinte, você fica quieto ali e lembra, eu sonhei o quê? Aí você é capaz de rememorar os sonhos. Rememorar até vários sonhos, não só o último, porque o último é mais Sim, fácil. sim. Ah, sim. E pode ir rememorando vários sonhos durante a noite. E Que aí, também é uma assim, técnica, né, Alberto? De você anotar durante a noite, se você acordar no meio da noite, você ah, anotar sim, o sonho que está vivo, porque dali do momento que você acordou para o momento que você vai voltar a dormir e vai acordar mais à frente, no início da manhã, você de repente já sonha com outras coisas. E aí embaralha os sonhos todos, né? É uma forma de você fazer meio que uma triagem dos sonhos. aham. Agora, tu podia contar, agora que ela perguntou, uma pessoa perguntou sobre o sonho premonitório, a experiência. Você quer contar do negócio como você achou o livro na internet? Você quer Ah, contar? sim, posso Lembra que sim. você estava dormindo? Esse Isso é livro, mostra o impressionante, livro de gente. novo. Mostra o livro de novo, Esse livro aqui. Alberto. Esse livro Esse aí. livro. Esse livro, eu fiquei interessado em comprar o livro, né? Aí, porra, pouca grana, prioridade aqui e ali, eu não comprei, tá? Não comprei. Mas aquilo ficou na minha mente sobre comprar o livro. Quando eu fui procurar o livro, cadê o livro, cara? O livro sumiu. Ninguém tinha o livro. Estante virtual aqui, nada, ninguém tinha o livro. Aí, cara, eu segui minha vida. Pagando conta, dormindo, acordando, vivendo. Uma madrugada, Namastê, Flávio. Numa madrugada, cara, 1 e pouco da manhã, eu acordo. Tá? Eu devo ter deitado, tipo assim, 10 horas da noite eu dormi, acordei 1 e pouco da manhã. Sem sono, acordei descansado. Por algum motivo, que é uma coisa que habitualmente eu não faço, eu abri o notebook, liguei e comecei a procurar esse livro pela internet. Aí o que eu fiz? Eu fui numa livraria que eu conheço, chamada Livraria Osório, que o pessoal fala assim, pô, Livraria Osório é uma loja. Não, não. A Livraria Osório é um portal. São vários sebos agregados à Livraria Osório, que fica no Paraná, se eu não me engano. E aí, o que eu fiz? Namastê, Gabriela. Eu entrei na Livraria Osório e eu comecei a vasculhar. Vasculha daqui, mas porra, cara, não apareceu o livro. Não, gente, O livro que estava ouviram sumido. a história? Mas não Muito legal. apareceu um livro, não. Apareceu 3. Ó, o Sabe sonho por quanto? premonitório aí. O livro, na época que eu estava procurando na estante virtual, que na estante virtual eles deixam lá o livro, né? Muitas vezes está esgotado, eles botam o valor do livro. Esse livro estava na época por R$ 90. Eu falei, cara, tranquilo, isso é eu. Eu acredito que o Alberto seria do mesmo time que eu, tá? Comigo não tem acordo. É um conhecimento que me interessa. Eu tenho dinheiro na carteira. Eu compro. Vocês não vão me ver dando rolezinho de... Como é que é? Com roupa de grife, carro importado. Não. Nada disso me seduz. Agora, conhecimento, o papo é outro, cara. Eu já devo ter trazido isso de outras experiências, de outros lugares. Cara, eu olhei pro livro, cara. O cara tava pedindo R$ 30 por cada exemplar. O que vocês acham que eu fiz? Conta pra mim. Eu comprei os 3, um lote, um frete. Comprei os 3 de uma vez. O primeiro livro que eu vendi, que aí quando eu fui dar uma olhada na estante virtual, o livro apareceu. Só que ele não apareceu por R$ 90, que era o preço que eles tinham lá. Apareceu por 120. O primeiro livro que eu vendi por R$ 120, que era o preço da estante virtual, só que comigo o frete era gratuito, eu já tinha recuperado tudo que eu tinha comprado no livro
E aí eu peguei um exemplar, logicamente, né? E guardei para mim. Eu falei, esse aqui é meu. Já botei logo o nome para não ser mais negociado. Mas isso é que eu achei, eu comentei com o Alberto, eu falei, Não, é caraca, meu irmão. Estava dormindo, aí teve a intuição de procurar e achou. Parece que alguém te sacudiu, Alexandre, olha, acorda, meu filho, vamos comprar aquele livro que tu queria. A impressão que deu é essa aí. O Alan Wallace, ele conta uma história engraçada sobre os sonhos. Eu não sei exatamente que o que aconteceu com você foi um sonho, mas o que é impressionante é que você estava dormindo. Sim. E aí você acorda com o impulso de ir no notebook procurar o livro, acha o livro. Isso que é impressionante. E acha logo 3. Isso é impressionante. Isso aí. Isso é impressionante. Agora, o Alan Wallace conta uma história, eu não sei exatamente em que livro que ele contou isso. Ele diz assim, que o sonho é como quando você representa uma peça de teatro numa praça, por exemplo. Você vê a praça, você vê a peça, mas ao mesmo tempo você vê o ao redor da peça. Ou seja, você está sonhando, tudo bem, você está tendo um sonho com a impressão subjetiva, né? Mas que existem interferências ali, assim como quando você vai assistir uma peça de teatro numa praça, existem interferências. Outras informações compartilham daquela experiência também. Então pode acontecer, por exemplo, uma premonição. Sim. Pode acontecer uma intuição, como foi o caso de você aí, uma intuição. Não sei se você estava no sono profundo, não sei se você estava sonhando, mas foi uma intuição. Tem informações no sonho, que aí não é mais, tem um conteúdo representacional. Isso é famoso, essa história dos sonhos premonitórios são famosas. Está na Bíblia, inclusive. Talvez por isso que as culturas mais tradicionais valorizem o sonho, porque o sonho tem algo de profético. Pode revelar alguma coisa sobre o que vai acontecer. Mas não é esse caso aqui do sonho lúcido, né? Se bem que tem gente que usa sonho lúcido com essa intenção de antecipar coisas que vão acontecer. A história mais famosa é aquela história do faraó. Quer dizer, uma das mais famosas, que o faraó sonhava com 7 vacas gordas e depois com 7 vacas magras, né? Aí, até que ele não tinha nenhum sacerdote egípcio que conseguisse interpretar satisfatoriamente o sonho do faraó. Até que ele conheceu José, que era um hebreu. O judeu, E ele tinha sido escravo, tinha sido vendido como escravo pelos irmãos. E aí, não sei como, não sei explicar, não lembro exatamente da história, mas o José era muito sábio, provavelmente estudante de Torá, quem sabe, de Cabala. E aí ele interpretou o sonho do faraó e disse, faraó, é o seguinte, essas 7 vacas gordas representam 7 anos, olha só, representam 7 anos de fartura no Egito. E as 7 vacas magras vão representar anos de miséria, porque vai haver seca, vai faltar água, e aí você não vai ter uma colheita satisfatória. Ao contrário, vai ter fome. Não só no Egito, mas em toda a região. No entorno. No entorno, né? Ali do da Norte Mesopotâmia, África, né? Aquela região ali. Da Norte África, ali da Mesopotâmia, do Oriente Médio. Aí o faraó, poxa, mas aí ele não só mostrou o problema, mas ele deu a solução. Então o senhor tem que fazer o seguinte, durante o período de fartura, o senhor guarda, reserva, para não faltar quando houver a seca. Aí o faraó seguiu os conselhos dele, dito e feito, né? Aí ele foi, por causa disso, promovido a ministro lá, o homem mais importante. Você vê, era José o coach, né? O coach, porque ele não só mostrou a parada, como deu a solução para o faraó. Faz assim que você vai se dar bem. Pois é, exatamente. José o coach. Isso é famoso, do sonho como um revelador. Sim. Como um revelador. Era um simbolismo que representava algo que estava para acontecer. Porque é interessante, né? Veja só que interessante isso. A percepção que representa a informação, que traz a informação do mundo real, ele te informa do que está acontecendo agora. Do que está acontecendo agora. Não é do que está acontecendo agora. E por isso é uma representação. O conceito, ele pode representar algo que vai acontecer na frente, mas em termos de um cálculo, não de uma previsão, porque ele não vê, você calcula, você tem uma visão em perspectiva.
Você vendo aquele nexo causal, você pode dizer, ó, tal coisa vai acontecer. Você reconhece a regra e pode fazer um cálculo. E a gente chama esse cálculo de previsão, mas ele não está vendo necessariamente, ele está calculando. Mas existe a capacidade de ver. Tanto o intelecto pode ver, como os sonhos podem ver também o que vai acontecer. Entendeu? Mas ele vê também ali, ele você vê pegar intimidade, simbólica. né, Alberto? Você vai pegando intimidade e vai vendo pequenos fatos acontecendo, né? Para você adquirir muito... segurança com esse fenômeno, né? É interessante isso. Ele é uma simbologia, ele soube ler aquela simbologia e acertou na mosca. Mas tinha uma informação, só que era uma informação cifrada, simbólica. Sim. Muito interessante, né? Muito interessante. Então o sonho tem isso, tem essa possibilidade também. Existem muitas coisas interessantes aí nesse assunto. Eu acho que hoje a gente não dá para falar, não. Já são 2 horas. Uma coisa que eu queria comentar com o pessoal. Olha só, uma coisa que eu queria comentar com o pessoal é o seguinte: o sono profundo ele tem uma característica de descansar a gente. Sono profundo. Né? Então, às vezes, eu vejo isso, né? Porque eu trato com acupuntura muitas pessoas que não dormem bem. Tá? Vê bem, sonhar não significa dormir bem. São coisas distintas. Então eu vejo o seguinte, tem pessoas que dormem, mas não descansam. Aí que entra a questão do sono profundo. Você descansar. Se você não descansa, é como se você sempre tivesse um pouco de lixo eletrônico na tua cabeça. Problemas, preocupações, angústias. Você não descansa, você não consegue zerar aquilo. Você não consegue tirar aquele material da tua cabeça. Então você, quando for dormir no dia seguinte, você chega já com mais material. E acumula ao longo do dia e vai, sabe? Então tem essa questão. Uma coisa que eu queria perguntar ao Roberto, se ele podia conversar com a gente, se ele souber e se ele quiser falar, se ele achar que de repente o tempo não vai ser insuficiente, é sobre a transição. A transição entre o estado de vigília e o sono lúcido, a transição entre o sono lúcido e o sono profundo. A transição. Aquele intervalo ali. Aquele intervalo. Você está numa coisa e está na outra. Por exemplo, você às vezes não está nem dormindo nem está acordado. Você está no estado de vigília. Um estado intermediário. Então o estado de vigília já é um estado por si só intermediário. Mas do estado de vigília para entrar no sono, tem um intervalo. Eu não sei. Tem um intervalo. Tem uma história, não sei se você está com isso na mente. Oi, Clarinha, tudo bem? Clarinha entrou aqui, uma amiga do Instagram. Lembra daquelas técnicas de meditação Yoga Nidra? Sim, Yoga Nidra. Então, o Yoga Nidra é quando a mente está entre a vigília e o sono profundo. Perfeito. É ali naquela fase de transição. Você está muito relaxado, mas você está acordado ainda. Está meio que esquecido do corpo, da mente, das coisas que estão ao seu redor, mas você está acordado ainda. É uma fase de, como você falou, de transição. Então, existem características do anterior e as características do posterior, ali naquela fase, naquela nuance ali. Uma fase... Não demora muito, né? Vai passando Sim. ali até chegar na outra. Vai embotando, apagando até que chega na outra. Então você tem as características ali. E aí que a teoria do que eu me lembro do professor Paulo Moreira falava, era uma forma que você podia, com as imagens, acessar o inconsciente, né? Mandar informação para o inconsciente. Ou acessar essas informações do inconsciente ali de maneira ainda lúcida. Você está acordado ainda, não dormiu. Perfeito. Mas o interessante é o seguinte, porque o sonho vem depois do sono. O sono profundo é esse reset que você falou, apaga tudo, desaparece Sim. tudo. E o que se fala dentro da yoga dos sonhos é que as sementes kármicas começam a se movimentar, elas vão ganhando energia cinética, prana, movimento. E aí, junto com o prana, essas tendências que estão lá, se configuram num mundo. Isso é que é interessante. Elas se configuram num mundo, a partir das suas tendências. Tá. É como se a energia fosse se recolhendo, e ficasse no estado potencial, sem movimento da mente. Aí a mente para.
aí adormece, aí descansa. Aí essa energia, por razões kármicas, isso que é muito interessante, elas vão colocando as tendências em movimento. Só que você não acorda, você entra no estado de sonho. E essas tendências, então, manifestam um mundo, um corpo, e você vivencia certas experiências associadas a essas tendências. Aí depois o que vai acontecendo? Do sonho, você vai acordando. Você vai acordando. Você vai passando do sonho para o estado de vigília até que você desperta novamente. Ou seja, a gente desperta porque as tendências precisam se expressar no estado de vigília. O que move o motor que está lá por detrás é a tendência, que pode estar atrelada ao prana, Sim. aí a vigília, o sonho, e vigília tem prana, o prana está plenamente ativo. Correto. E no sono profundo o prana está quietinho, entra no estado potencial. Por isso que todo mundo dorme. É que nem aquela história lembra da física? Energia potencial gravitacional, energia cinética, energia Sim. mecânica, que é a Mecânica. transformação de uma na outra. É. Então, você está segurando a bola aqui, está segurando, sei lá, está segurando a caneta aqui. Aqui tem um movimento potencial, que não se atualizou ainda. Está aqui dormindo. Perfeito. Aí você solta, pum, aí ela ganha energia e aí tem o deslocamento. Correto. A tendência está lá, o prana está quieto. Sono profundo. Aí a tendência se manifesta. A energia começa a se movimentar porque interessante, né? A tendência precisa de uma expressão. Aí vem o sonho. E aí depois a própria tendência da vida precisa se expressar e ela carrega a água de prana, a pessoa acorda. Ela acorda. Quer dizer, a transição tem a ver com o ciclo da energia vital no corpo. Tem a ver com o ciclo da energia vital do corpo. Isso é muito interessante. E uma coisa que é importante... Você está cansado, você precisa dormir. Sim. Não, e uma coisa que é importante que o Alberto está falando, que é muito importante a gente ter muita atenção, é o seguinte: essa tendência que ele está falando que vai estar emergindo vai obrigar você a fazer escolhas. É uma tendência. Ela vai pressionar você. Então é muito importante que você esteja esperto ao seu sonho, para que você, acordado, faça escolhas adequadas, para não cair de novo no loop e ficar preso nessa situação. É uma forma de você... É como se você tivesse uma aula. Desculpa a expressão, tá? Você tivesse feito uma aula, visto uma aula de merda que você fez, e agora você tem condição de não fazer. Tem que fazer escolhas melhores para não cair de novo desse aprisionamento. Sim, é. Quer dizer, o sonho, ele passa a ser uma instrução para você poder limpar teu registro, se melhorar como pessoa. E você passa a estudar seu sonho, né? Passa a estudar seu sonho. Como o sonho é a expressão da tendência, reconhecer o sonho é uma forma de reconhecer a tendência, e você pode, ao modificar o sonho, modificar a tendência. Isso é interessante. Aí isso já é yoga dos sonhos. Isso já é yoga dos sonhos. Vamos fazer na próxima live yoga dos sonhos? Vamos fazer. Vamos sim, vamos fazer. Esse assunto foi... Tem outras coisas que a gente... Tem umas coisas sobre os sonhos lúcidos que a gente ainda não falou, mas tudo bem, a gente pega o fio da meada e entra no sonho yoga dos sonhos. Pode até tocar nesse ponto que a Hermínia está falando aí, ó. Ela falou que lembrou das horas de predominância dos doshas, né? São características, né? Sátua, os runas, né? Estão ligados também aos doshas. E Vata, Pitta e Kapha, né? E tem uma relação de Guna com Dosha, Dosha com Guna. E realmente é por aí, né? É por aí. Até os horários melhores, né? Até os horários melhores para você poder estar fazendo determinadas práticas. Mas vamos combinar isso. Então, gente, vamos deixar Alberto, aí. Vamos fechar a live? Vamos. Obrigadão, gente. Obrigadão pela presença. É um assunto que puxa outros assuntos. Maravilhosa a participação de vocês, as perguntas. Se tiverem sugestões, mandem, para a gente poder engrossar o caldo. E sexta-feira estaremos de volta com as bênçãos do Senhor Brahma. É isso. É isso aí. Alberto, obrigadão, meu irmão. Valeu. Namastê, obrigado. Namastê. Ótima semana para vocês. Harion. Para vocês também. Obrigado, Alexandre. Valeu. Abraço. Abração.